informação. Entrevista Difusora 95. Olha, 9h16, 9h16, nesse bate-papo aqui com o Café com Unicerp. Hoje estamos recebendo as professoras de agronomia do Unicerp, a Isabel Cristina Vaz e também a Marisa Diniz Gonçalves, para falarmos um pouquinho aí sobre impactos de geada no campo. Primeiramente, Isabel, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Show da Manhã. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Marisa, bom dia. Bom dia para você, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente para conversarmos um pouco sobre uma situação que está assim, que está nos deixando muito preocupados. Começa a falar sobre esse impacto no campo. Como que seria esse impacto, Marisa? Bom, esse impacto é o que já aconteceu. É o que já aconteceu, né? Mas tem muitos leigos aí que, como eu, que não vê o impacto que está acontecendo lá. A gente espera chegar ao mercado, né? Bom, o impacto é que lavouras de café foram queimadas, as pastagens foram queimadas. Nós não podemos esquecer das pastagens, porque o nosso município também tem uma bacia leiteira bem significativa. Então, as lavouras de café queimadas, pastagens queimadas, o produtor assustado, desanimado num primeiro momento, porque vai ser uma condição financeira mais complexa. Então, tem toda uma situação aí que precisa ser agora analisada, observada e refletir de uma forma mais calma, que no momento ainda não é possível. Isabel, agora é possível prever essa geada com antecedência? Bom, nós temos, para quem gosta de acessar a informação de uma forma um pouco mais antecipada, tem um podcast que fala do clima entre nós. Há 2 meses atrás, se alguém for no YouTube, vai ver que já existia uma previsão de ter geada, mas que a previsão não era dela chegar e ser tão forte aqui em Minas Gerais, na região do Triângulo. A expectativa é que ela ficasse mais ao sul. Mas você tinha uma previsão que foi feita há uns 2 meses atrás, mais ou menos, de que esse inverno ele teria temperaturas um pouco mais elevadas, mas com ondas de frio intensas. E existe, então, a expectativa de mais ondas de frio. A Marisa, a gente já vem conversando, a professora Marisa, a expectativa é que não chegue tão forte aqui, mas a gente tem essa semana essa expectativa de um clima com temperaturas ainda mais baixas. Então, assim, tem como prever, mas tudo é uma previsão, não é uma matemática exata onde você consiga acertar o que realmente vai acontecer. Mas dá para o produtor saber que alguma coisa vai acontecer. Porque muito se falou essa semana que a partir de quinta-feira já teria uma nova onda de frio. Sim. Né? Existe a expectativa dessa nova onda de frio. Nós não sabemos qual a intensidade ainda que ela vai chegar aqui no Triângulo. Por exemplo, hoje de manhã você já teve cidades no Rio Grande do Sul que teve menos 7 graus, com uma sensação térmica de menos 20. E essa onda de frio, ela está subindo, já está chegando até São Paulo, e a previsão de chegada aqui é quinta, sexta-feira. A intensidade que essa onda de frio vai chegar é que nos deixa preocupados. Se chegar mais leve, ok. Se chegar mais intensa, aí vem a preocupação maior. Agora, como que a geada se forma? Marisa? A geada é um processo natural. Toda época, na nossa região, o nosso clima é o tropical de altitude. Significa o quê? Verões quentes e chuvosos e um inverno mais frio, né, e seco. Estamos dentro dessa condição. Mas aí vem a geada, que é uma preocupação que os nossos produtores têm. Aliás, não só os produtores, todos nós. Nós temos, porque a geada ela causa danos que às vezes são difíceis, né, de serem sanados, precisa de um tempo. E o processo de formação da geada é o seguinte: a umidade que está na superfície, quando chega a 0 grau, essa umidade na superfície, ela congela. Tanto que quando tem mais umidade, a geada ela queima mais. Quando tem menos umidade no solo, a queima das pastagens, das plantações, ela é menor. Aí a intensidade de queimada, vamos dizer assim, depende da quantidade de água disponível no solo naquele momento que a temperatura zerou.
Só complementando o que a Marisa falou, então por isso a gente tem essa diferenciação entre geada branca e geada negra. E aí uma coisa interessante é que o ponto de congelamento da água, ela livre, né, só a água, é 0. Mas quando a gente coloca alguma coisa nessa água, o ponto de congelamento dela reduz. Então, quando os cafés, o produtor ele retira a irrigação, ou você tem menos umidade no ambiente, é que você tem menor risco de que a geada aconteça. Se tem muita umidade, aí você tem risco dessa geada acontecer e dela ser maior ainda, ou seja, ser mais danosa para o cafeeiro. Por isso que os danos maiores são nas partes mais baixas das lavouras. Sim, isso. E é por isso também que a gente consegue prever. Então, a gente sabe que tem áreas da propriedade que vão sofrer mais com essa geada e tem áreas que não vão sofrer tanto por causa desses indicativos. E também complementando, nós temos 2 tipos de geada: a geada de advecção e a geada de radiação. Na nossa região é muito comum a geada de radiação, só que esta que está chegando é a chamada geada de advecção. Ela vem como um lençol, todo é fria, ela é uma área, é uma massa ampla, então ela vem deslocando como se fosse um lençol, e ela tem um poder de queimar muito mais forte do que a geada de radiação, que são as geadas que são comuns para nós aqui, que são muito pontualizadas. O dano não é tão grande quanto o que aconteceu a semana passada, que foi mais ou menos um processo de geada de advecção, que é massa de ar deslocando de uma forma assim abrangente. E essa que está chegando, né, a possibilidade de nos atingir existe, é claro, é uma geada também de advecção. E já foi possível se mapear todos os prejuízos ocasionados pela geada na última semana? Então, não foi possível ainda mapear, porque exatamente pelo que a Marisa acabou de colocar. Como a geada que aconteceu, a temperatura ela não reduziu de forma muito rápida, foi lenta, mais lenta um pouco, o congelamento da planta não acontece só na superfície. Muitas plantas, ao que parece, congelaram não só a superfície da folha, mas também esse congelamento foi acontecendo dentro dos ramos. E a expectativa é que a onda de frio que vai chegar agora na região, se acontecer de forma muito intensa, esse congelamento pode acontecer novamente. É onde o pessoal fala assim, a geada negra, que congelou a seiva da planta. Então, a gente não sabe ainda ao certo onde isso aconteceu e onde não aconteceu. Então, o produtor ele não tem noção ainda, ele sabe que aconteceu o dano, mas a intensidade desse dano, quanto isso foi ruim para a planta, a gente não tem como falar ainda. Só quando a planta tiver seu metabolismo completamente reativado que nós vamos saber. Marisa, agora os prejuízos nas lavouras, principalmente nas cafeeiras, serão sentidos já nessa safra ou nas próximas? Na próxima safra, né, porque agora a partir de... A Isabel é mais especialista nisso, né? A partir de setembro começa, né? Deveria começar a primeira florada e a partir daí começaria, né? As lavouras já começariam a produzir a próxima safra. Mas nós, infelizmente, não estamos nessa condição. E a professora Isabel tem mais condições de responder isso. A safra do café, né, é uma coisa mais peculiar, porque ela é decidida, a gente sempre, enquanto estudo, nós sempre falamos assim, que nós temos que olhar o retrato de 2 anos atrás para saber como que vai ser, o que influenciou nessa produção. Então, a expectativa é que aqueles locais onde o dano foi leve, nós vamos ver um reflexo disso pelo menos daqui 2 anos, o próximo ano e o posterior. Mas onde o efeito foi mais pesado, aí vai ter que fazer uma parte de recuperação dos cafezais, então esse dano vai ser sentido por um prazo maior. Mas, como eu falei, o quanto isso os produtores ainda vão sofrer, claro que todos agora, na próxima safra, já vão sofrer, mas o quanto cada um vai sofrer vai depender do dano que a planta sofreu. Mas o consumidor já começa a sentir de imediato, né? Começa. O consumidor, ele não só pelo café, mas também por tudo que essa geada, que essa onda de frio representa em Patrocínio e em outras regiões do país. Então, a gente tem problema na produção de milho, produção de trigo, cana, as olerícolas, que
que estão no campo também estão sofrendo com esse problema da geada. E então a gente tem um reflexo imediato. Então os consumidores vão sofrer agora de forma bem intensa desde agora. 9h26, já estamos chegando no final do nosso tempo aqui. Deixar uma pergunta aqui para as duas. Os produtores conseguem implementar algumas medidas para evitar prejuízos, já pensando em uma próxima geada? Olha, sim, para minimizar, porque as condições climáticas, elas não há tecnologia nenhuma que segure uma alteração climática, que são chamados azares climáticos. Granizo, vento em excesso, geada, acabamos de vivenciar isso a semana passada. Então, as condições climáticas, elas não são possíveis de serem paradas, vamos dizer assim, né? Precisa. Agora, há algumas situações para amenizar, tipo, bem localizada, se estiver chegando, né? Se já há uma condição de previsão de geada, os fogareiros, mas isso tudo em área pequena. Ligar algumas máquinas, né, que possam movimentar o ar, para misturar o ar, porque a geada, ela acontece em locais onde o ar está parado. O ar tem que parar, tem que estar parado para ela acontecer. Usar algum tipo de cobertura, né, um mulch, um brushing, que são coberturas que são colocadas. E as barreiras verdes, que são plantações, plantar árvores. São mais para o vento, mas elas também ajudam a gerar um certo aquecimento no ambiente. E, principalmente, deixe a vegetação nativa na propriedade o máximo que puder. Não retire vegetação nativa, a não ser que seja de extrema necessidade, porque a natureza está respondendo a nós, a nível mundial, né? Pelo menos eu penso assim, as agressões ambientais que nós estamos realizando. O pessoal fala muito também que, principalmente no passado, não sei se nos anos 60, 65, como os produtores ainda eram pequenos aqui na nossa região, colocaram pneus para queimar em volta das lavouras. Isso ainda ajuda ainda? Ajuda porque aumenta a temperatura, mas só que hoje essa prática ela fica um pouco inviável pelo tamanho das áreas, né? Então é difícil manter essa prática. O que o produtor também pode fazer a partir de agora é fazer aquela rotina de saber e de identificar os problemas, registrar esses problemas de geada, porque aí você pode identificar, já tem o histórico da área, e identificar os pontos onde isso tem maior probabilidade de acontecer. E numa situação, nos próximos anos, onde tiver previsão de geada, você pode começar a intensificar essas práticas que a Marisa acabou de mencionar, a professora Marisa acabou de mencionar. E se houver alguma tecnologia que auxilie o produtor no futuro, você já sabe também onde pontuar essa prática. Alguns produtores costumam, que tem irrigação por pivô, por exemplo, ligar os pivôs no momento que vai acontecer, o momento mais propício para acontecer a geada. É uma prática que funciona, mas para isso a gente precisa ter água disponível. E a energia não pode estar tão cara, né? Porque senão também inviabiliza. Então, isso que a Marisa pontuou em relação a nós não mexermos na mata nativa é para que a gente consiga reduzir esse efeito da mudança climática. Porque é algo que está levando à ocorrência de extremos. A gente viu no continente europeu extremo de temperatura, de inundações, de chuva, né? E agora a gente está vendo no Brasil extremos de temperaturas baixas. Então a natureza ela cobra aquilo que a gente faz. E cobra caro, viu? 9h mais 29 minutos, 9h30 agora, finalizando. Isabel, obrigado pela participação. Sei que tem assunto para amanhã toda, mas nosso tempo infelizmente acabou. Obrigado e espero você aqui mais vezes. Muito obrigada pela oportunidade, e gostaria de deixar só um recado para que a gente pudesse ter mais atenção com os pequenos produtores. Eu tenho uma preocupação muito grande com eles, então assim, que a assistência técnica pudesse se preocupar especialmente com os pequenos e médios produtores, porque eles vão precisar muito da gente nesse momento agora tão difícil. Ok, Marisa, bom dia, obrigado pela participação. Obrigada, agradeço a oportunidade e estamos aqui à disposição. Agora 9h30, 9h30 aqui no Show da Manhã. Já já a gente volta.